Boa noite a todas, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês que já estão acessando a nossa transmissão de hoje. É com muita alegria que hoje nós temos um tema bastante significativo para conversar a respeito dele. E temos uma convidada super especial que vai tratar desse assunto, que vai tratar dessa temática conosco nessa noite. Então, à medida que vocês vão entrando e eu vou saudando cada um com muita alegria, muita gratidão. Obrigado pela presença de vocês. Nós vamos então começar, à medida que vocês vão chegando nesse nosso espaço, nós vamos começar então o nosso bate-papo. A nossa convidada de hoje, ela já está conectada com a gente, a Jaqueline Dias da Cunha. Então, vamos recebê-la com bastante alegria. E mais uma vez, Jaqueline, obrigadíssimo por ter aceitado o convite para a gente conversar sobre esse tema. Então vou pedir a gentileza para vocês de aguardarem ela se conectar conosco na transmissão, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Olá! Oi, Jaqueline! Boa noite! Como que vai? Como você está? Tô bem! Você viu onde eu tô? Você está no seu consultório! Ai, eu tive que vir pra cá hoje. Que coisa boa! E como é que está sendo estar nesse lugar que é tão significativo pra gente, né? Como é que está sendo para você? Eu tô com muita saudade daqui, né? Eu ainda continuo com os atendimentos online, né? Mas é outra coisa estar num lugar onde a gente se entende pertencente, né? Eu tô muito contente de estar aqui hoje. Que bom, que bom. E eu muito contente de ter a sua presença nessa transmissão em que a gente pode conversar de um assunto que, em minha opinião, parece que tem sido pouco debatido, ou basicamente quase nada debatido, nesse momento que a gente vem atravessando essa realidade da pandemia, né, Jaqueline? Sim, sim. Então, para a gente poder falar das influências da pandemia nos sonhos, essa atividade que é totalmente psíquica, E que tão diz de uma importante, né? série, exato, que diz de uma série de comunicações no contexto do nosso sono, né? Antes da gente entrar no mérito do tema, por favor, se apresente para as pessoas que estão nos acompanhando. Tem vários queridos e queridas aqui. Eu quero saudar cada um deles, cada uma delas, né? E dizer mais uma vez para elas, para eles, que sejam todas e todos bem-vindos. Então, vou pedir por gentileza para você se apresentar. E aí, logo na sequência, também pedirei licença para eles para desativar os comentários, para a gente poder te ver sem a questão aí dos comentários subindo, né, no seu rosto. Fica tudo subindo aqui no meu rosto. Exato. Então, por Tá bom. favor, se apresente para a gente, por favor. Então vamos lá. Bom, meu nome é Jaqueline, como o Diogo já falou, né? Eu sou psicóloga, né? Eu sou formada, eu acho que tenho 9 anos, não sei muito bem, acho que eu já perdi as contas. E assim, desde a minha formação, eu tenho uma afinidade muito grande com a abordagem psicanalítica, né? Eu não sou psicanalista ainda, mas tudo que eu vou me orientar, né, para a minha prática clínica é com base na psicanálise, né? E eu fiz uma especialização em
psicopatologia e saúde pública. Isso para ajudar mais assim o trabalho, né? Sustentar mais o trabalho na clínica mesmo, né? Então hoje eu estou na clínica, permaneço aí com as atividades clínicas, né? Às vezes eu me arrisco um pouquinho a dar algumas aulas, mas Isso é isso. importante de dizer que você também tem tido uma experiência muito bacana, muito agregadora no contexto da atuação docente em curso de especialização, né, Jaqueline? Sim, sim. Uhum. Eu fui professora convidada de um instituto que ele chama IPGS, né? Não fica aqui em São Paulo, fica no Sul. E aí Sim. eu vou ministrar, às vezes, algumas aulas mais para o pessoal da nutrição, né? Que faz essa ponte, incluindo o pensamento psicanalítico. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou pedir, obrigado por ter se apresentado. Eu vou pedir para o pessoal aqui licença para desativar os comentários. Depois, no final do nosso bate-papo, eu ativo novamente para aqueles que quiserem deixar o seu recado, o seu alô, enfim. E o seu alô é ótimo, né? E vou pedir licença, Jaqueline, na frente de todos os nossos convidados e convidadas nessa transmissão, que estão aqui nos acompanhando, para te chamar de Jaque. Com Você me certeza. autoriza? Tudo Por bem? favor. Porque acho que isso vai ser bem importante até para a gente situar o lugar que demarca a nossa aproximação, né? De onde a gente se conhece. E aí eu vou contar muito rápido essa história, né? A Jaqueline, a Jaque, ela me procurou numa dada ocasião, solicitando o apoio e o acompanhamento psicológico. Então a gente se conhece desse lugar, da oportunidade em que ela foi acompanhada por mim no contexto da psicoterapia, da análise propriamente dita. Fizemos um caminho muito significativo, com muitas construções importantes, e como ambos somos colegas de profissão, né, vez ou outra a gente se comunica, a gente se conversa, e há alguns dias atrás a Jaque me mandou uma mensagem contando que ela estava percebendo algumas questões que tocam diretamente a produção dos sonhos, né, a compreensão dos sonhos serem aí trazidas por algumas das suas vivências, por alguns dos seus atendidos e atendidas, e inclusive a Jaque começou a desenvolver um material escrito a respeito, né? E nessas trocas eu falei, Jaque, o que você acha da gente fazer uma live, uma transmissão, para conversar com o pessoal sobre esse tema, né? Sim, Visto foi. que é um tema que não está sendo debatido até onde sei nesse momento. E aí a Jaque aceitou, foi muito bom, está sendo muito bom, eu estou muito agradecido, mais uma vez, falar dessa gratidão de minha parte. E acho bacana dizer um pouco dessa relação, né, Jaque? Porque tem aí um entrelaçamento da questão de um lugar, que é o lugar analítico, mas também tem uma questão do próprio percurso profissional, da constituição do ser psicóloga, que conversa com essa Sim. chegada nossa aqui, né? Você quer falar um pouco a respeito? Eu compartilho com isso, né? Na ocasião, eu me lembro que eu fui, isso já tem uns bons anos, né, Diogo? Mas na Exato. ocasião eu lembro que eu fui buscar a psicoterapia, né? Primeiro entendendo que a psicoterapia ela é um pilar, né? Um dos pilares para nós que somos analistas, que somos terapeutas, né? E aí eu me lembro que assim, eu tenho uma amiga muito querida, que é a Flávia, que foi sua aluna, não sei se ainda é, e eu comentei com ela,
né? Eu falei, nossa, eu tô procurando, né, alguém para eu voltar, retomar minha terapia, né? E aí ela falou para mim assim, olha, eu tenho um professor aqui da faculdade que sempre que eu tenho aula com ele, eu lembro de você, não sei por quê. E aí ela me indicou você, né? Foi assim que eu cheguei até você. E sim, uma das coisas que eu fui trabalhar, né? Uma das temáticas que a gente abordou durante muito tempo era a segurança, né? Que assim, eu era uma profissional recém-formada e a gente tem, né? A gente passa, é comum a gente passar por instabilidades, inseguranças na carreira, né? Sim. E eu lembro que eu te procurei principalmente por esse motivo, para a gente trabalhar isso, né? Que eu acho que foi muito bem trabalhado. E aí rendeu aí uma outra convivência muito bacana entre a gente. E outra coisa que eu acho interessante dizer, né, é que quando você foi me convidar para essa live, você falou para mim que era um convite, mas que era um presente de aniversário. Exato, exato, Ai, ai, ai. Foi muito bacana. Eu estou gostando muito. exatamente. Eu agradeço desde já, né, poder estar aqui. Exato. Parabéns para Jaque, gente. Para quem não sabe, o convite aconteceu bem na ocasião em que comemorávamos o seu aniversário, né, Sim, Jaque? sim. E o artigo vai sair. Ele tá, Isso, a gente está construindo, vai sair. isso mesmo. É assim, é uma construção, é progressivo, no tecer esse tempo, né? Você Isso. falou da questão da formação, do caminho na graduação, então eu também vou aproveitar para mandar um beijo, um abraço para os alunos da graduação da UMC que estão acompanhando a gente, os alunos também de pós-graduação, o pessoal que está fazendo o curso de especialização, né, os alunos e alunas da Sobral, a Sociedade Brasileira de Logoterapia, né, a Associação Brasileira de Logoterapia, também de outras instituições, enfim. Tem uma série de profissionais também nos acompanhando nesse momento que abrilhantam aí a nossa conversa. Bom, Sim. avançando um pouco então, né, no teor aqui do nosso encontro, do nosso diálogo. O objetivo desse nosso encontro, como a gente vinha falando, né, Jaque, é trazer essa questão das influências da pandemia eu vou chamar no ato de sonhar, né? Na experiência psíquica dos sonhos, né? A questão não é falar de conteúdo, simbologias, embora também seja um tema bem interessante, mas Sim. no ato do sonhar, nessa manifestação psíquica, que inclusive é não diretiva, né? Uhum. Então, eu queria que você contasse um pouco para os nossos queridos e queridas que estão acompanhando como que podemos compreender os sonhos a partir do referencial psicanalítico. Então, que história é essa dada na psicanálise que nos auxilia a abordar a questão dos sonhos, a questão da compreensão dos sonhos, como inclusive colocará Freud em um dos seus escritos assim, né, lidos e bastante provocativo, a interpretação dos sonhos, né? Então, Isso. conta um pouco pra gente dessa temática a partir desse referencial, Jaque. Tá. Então, para introduzir um pouquinho o tema, eu acho que é importante explicar como a psicanálise entende a constituição da psique, né? Que é, em linhas gerais e bem breve, são consciência, pré-consciente e inconsciente, né? Então, a consciência é o aqui e agora. O pré-consciente, eu sempre costumo exemplificar com os meus alunos ou pacientes, eu falo pré-consciente, para você entender um pouquinho melhor o que é o pré-consciente, às vezes, quando você fala assim, eu sei o nome de uma rua, tá na ponta da língua, mas não sai, e você tem certeza que você sabe daquilo,
ou o nome de uma Uhum. pessoa, enfim. E aí você tem certeza que você sabe daquilo, mas não vem, não sai. Por quê, né? Essa informação, ela tá ali no nosso pré-consciente, né? Que ela não é tão fresquinha assim na nossa consciência, mas com um pouquinho de esforço a gente consegue acessar, né? Sim. E nós temos aí o inconsciente, né? Que ele explica pra gente que o inconsciente, ele abarca tudo, né? E lá estão todas as nossas memórias, né? Todas as nossas dores, alegrias, né? Enfim. E aí é uma instância que é mais difícil de acessar, né? Não é tão fácil assim, né? Ele compartilha com a gente de que não é tão Sim. fácil assim a gente acessar os nossos conteúdos inconscientes, porque Uhum. geralmente eu digo também que é como se fosse a nossa caixa preta, né? Tá lá. E aí a gente não quer muito, né? Olhar para as nossas dores, para as nossas angústias, para os nossos conflitos, né? Mas isso tá lá, né? Faz A parte da gente nossa pode história. dizer, desculpa te cortar, Jaque, mas a gente pode dizer que é como uma realidade de reserva. Isso, Uhum. sim, né? E que a gente não consegue, né, acessar tão facilmente assim, né? E aí, Freud fala que o sonho ele é uma via de acesso aos nossos conteúdos inconscientes. Por Perfeito. isso que o sonho ele é tão confuso. Por quê? Porque o nosso inconsciente ele é atemporal, né? Não tem aí uma continuidade, né? Como na nossa consciência, né? Eu sei, né? Eu sei o horário que eu acordei, eu sei o que eu fiz hoje, Uhum. enfim. Não ele é atemporal. Então, por isso também que fica mais difícil, né, a gente entender o sonho, que é essa coisa tão maluca que né, os pacientes falam, já que, mas meu Deus, o que acontece? Eu sonhei assim que eu estava voando, que eu, sabe? Coisa louca, né? Então, e aí Freud, ele fala isso, né, que é assim também, porque como o nosso inconsciente, ele é atemporal, o sonho sendo aí uma via de acesso aos nossos conteúdos inconscientes, ele Sim. vai se apresentar para a gente também de uma forma um pouco distorcida, um pouco desconexa, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Tem uma série de questões que a gente poderia ficar umas 3 horas tratando a respeito Sim, nesse nosso bate-papo, né, Jaque? sim. E Né, outra coisa que mesmo? eu acho legal a gente Sim. falar, que eu penso que é importante, né? O Freud ele falava assim, né, que a gente tem a impressão de que o sonho, ele, às vezes, né, algumas pessoas têm a impressão de que o sonho ele é algo perturbador, né? Uhum, uhum. Só que o Freud ele fala, o sonho ele não é um conteúdo perturbador. Na verdade, ele é o guardião do sono, né? Perfeito. E a gente, se a gente não sonhasse, né? Se a gente não conseguisse ter esse ato que é nosso, é um ato de criatividade, né? Talvez a gente não seria, talvez não seria possível a gente descansar como a gente consegue descansar. Obviamente que existem Uhum. sonhos tão bons, outros sonhos nem tanto, né? Mas o sonho, sobretudo, ele carrega ali os nossos conteúdos, né? Os conteúdos do nosso inconsciente e a nossa subjetividade, né? E Sim, é o sim. guardião do sono. Perfeito, perfeito. Eu acho que assim, se você me permite, algumas coisas que eu, né, quero aproveitar e ampliar com você, porque, enfim, o assunto rende muita reflexão interessante, né? Primeiro ponto, quando a gente entra no mérito dessa expressão que compõe o aparelho psíquico, como você relatou muito bem, né, pré-consciente, consciente, inconsciente, entendo que vale a pena dizer para quem está nos assistindo que não se trata de 3 lugares distintos na constituição do sujeito, né? Isso.
tudo isso é o sujeito, E né? também Em não se trata de um realidades, aparelhinho, né? exato, como um celular, né? Como, por exemplo, um televisor, não é isso, né? O ser Isso. humano, compreendido por Freud no desdobramento, nos desdobramentos da psicanálise, é esse sujeito detido, por assim dizer, né? Traduzido numa realidade onde pré-consciente, consciente e inconsciente lhe compõem de Sim. modo atuante, de modo influenciador, né? E o Uhum. inconsciente é essa sala, entre muitas aspas, simbolizando aqui, onde esses conteúdos estão lá, guardados, né, detidos, reservados. A gente vai ter até Uhum. alguns conceitos na linguagem psicanalítica, né, Jaque? Por exemplo, reprimidos, né? E recalcado, Sublimados. reprimido. Isso. É. Mas não vamos entrar por aí hoje, não Sim, vamos e entrar. até tem uma outra questão do sonho aí, que Freud, quando ele vai falar, para interpretar o sonho, que ele fala que tem a condensação, deslocamento, mas assim, eu acredito que assim, para o nosso bate-papo aqui, Uhum. o que é importante o pessoal em compreender é que é uma das vias de acesso aos nossos conteúdos inconscientes, né? E da Perfeito, nossa perfeito, subjetividade também, né? perfeito. São memórias, né? Sentimentos, né? Às vezes a gente acorda de um sonho, você acorda com uma sensação meio você fala, nossa, né? Eu tô com uma sensação ruim, esse sonho me deixou uma sensação ruim, né? Então, assim, não é somente o conteúdo que está reprimido e que é ruim, né? Às vezes são conteúdos bons também, né? Uhum, Mas uhum. ele vem aí, com certeza, muito carregado, né, de significado, né, e de Sim. sentimentos, né? E quando eu digo significado, o pessoal pensa muito que o sonho é assim, né? Às vezes eu vejo o paciente chega para mim, ô Jaque, mas eu sonhei com isso aqui, o que é isso? Eu falo, também queria saber, também não sei. Não, o que é isso aí? Você sonhou que você estava voando aí, eu já não sei, né? Porque assim, as pessoas elas querem buscar, né? Qual é o significado do sonho, né? Igual aparece Sim. aqueles livrinhos que a gente na adolescência pega, fala, gente, sonhei com porta, deixa eu ver o que significa sonhar com porta. Então, assim, é uma das coisas que eu acho legal frisar também, Sim. é que para nós, na psicanálise, Uhum. não a gente não consegue enxergar os sonhos dessa forma, né? A gente não consegue interpretar os sonhos dessa forma. O Uhum. trabalho não é Uhum. por aí, né? Sim. E eu em sessão, quando os pacientes compartilham sonhos comigo, eu sempre costumo orientá-los sobre como a gente trabalha e vê os sonhos na análise. Sim. Porque se ele vai buscando o significado do sonho, é Uhum. algo que não tem muito o que fazer e, inclusive, esgota, né? Porque, assim, olha, isso Uhum. significa aquilo, que significa aquilo, e aí, né? Uhum. Eu penso que é muito mais o sentido do sonho, né? O sentido que aquele conteúdo tem para você. A Entendi. gente não está preocupado, na verdade, eu costumo falar, né? Quando a gente vai ouvir, né, sobre os sonhos e tudo mais, é tão atento assim ao sonho, à história do sonho em si. Eu estou muito mais atenta ao conteúdo que o paciente me traz, Uhum. A né? Do que ao narrativa, né, próprio Jaque? sonho. Isso, do Uhum. que ao próprio sonho, né? Sim, sim. Porque é ali, né, que ele vai trazer, né? Ou, por exemplo, eu me senti angustiado, esse sonho me deixou ansioso, esse sonho me deixou confuso, né? Sim, É isso que o terapeuta está mais preocupado do que não sim. querendo, né, excluir ou diminuir a experiência do sonhar. Sim. Mas quando a gente leva um sonho para a análise, né?
a gente está mais preocupado aí nesse tipo de reflexão. Uhum. Penso que é bem interessante destacar que essa situação toda do trabalho analítico, no contexto clínico, no setting clínico, realmente vai ter demarcações muito específicas a depender também do manejo do analista, né? Do manejo do terapeuta. Você está dizendo de um modo muito peculiar na orientação psicanalítica que mobiliza e subsidia o seu trabalho, né? E eu, por exemplo, como terapeuta, não deixo também de buscar compreender com meu analisando, minha analisanda, o sentido desse sonho, o que o sonho, né, desperta, o que propriamente o sonho provoca nessa pessoa, mas um pouco diferente da maneira de você atuar, e talvez você até lembre disso, eu já vou um pouco pelos elementos do sonho, trazendo até Sim, algumas contribuições em algumas situações, né, de uma proposta analítica junguiana, quando a gente sim. entra no mérito, né, de um símbolo X, um símbolo Y. Então, apareceu no meu sonho um monte de árvores andando, tá? Então, vamos entender o que será que essas árvores, Uhum. simbologicamente querem dizer. Mas isso não exime o fato primordial de o acompanhado, a acompanhada, dizer, né, Jaque, o que ele sente, o que ele pensa, o que ele intui, captura desse produto Sim. que propriamente surge na sua situação de sono, de descanso. Uhum. E mais uma coisa que eu acho que é bem bacana de situar para o pessoal, né? Sobre até o ponto da neurofisiologia, né? Você comentou, e isso é fantástico, que o sonho é um guardião do sono. E aí, de repente, alguém pode estar nos assistindo agora e dizer assim: e quem não se lembra do seu sonho? Como é que fica? Tá sem esse guardião? O Né? guardião, nasceu seu guardião, não tem ele, não. Então, assim, tem o guardião. Vamos, né, deixar claro que o guardião tá lá. Só que É, existe uma questão da função do sono, né, que diz de toda a dinâmica, a fisiologia, né, no contexto do sono, que é o sono profundo, chamado também de sono REM. Então, quando a pessoa está nesse estado de sono, é muito complexo especificamente trazer alguma lembrança daquilo que está sendo sonhado, porque haja sim, vista com a contribuição de muitos neurologistas e estudiosos do sono, nós temos muitos sonhos durante a noite, durante o muitos. nosso sono. São vários. Algumas pesquisas apontam que são perto de 1.000 sonhos. Eu acho assim Uhum, bastante até, né? uhum, E por que que a gente lembra de um sonho especificamente? E às vezes um sonho emenda no outro, né? Porque quando a uhum, gente está saindo do estado do sono REM e acordando, despertando para um estado de alarme, de reação, onde a gente se detém na compreensão e consciência do nosso corpo, da nossa uhum. fisiologia, do nosso ser ali presente, é nessa hora que a gente captura aquele rasgo quase que final do sonho que estava acontecendo, Isso, né? é. Então é E importante outra também dizer coisa que eu acho isso, né? interessante frisar também é que, assim, tem muita gente que fala isso, né? Ah, eu não sonho, né? Eu não tenho sonhos. Não é que necessariamente essa pessoa ela não tenha sonhos, né? Uhum. Por uma perspectiva psicanalítica, todos nós sonhamos. Alguns têm mais facilidade de lembrar do sonho, outros nem tanto. E eu costumo dizer que também vai muito da sua atenção para o sonho, Uhum. né? Do quanto você está atento a isso, né? Se é algo que não você não dá muita importância, que não pega muito para você, não é tão relevante assim, muito provavelmente
você também não vai conseguir lembrar, né? Outra Sim, coisa que eu acho interessante falar é que, assim, o melhor momento para a gente lembrar do nosso sonho é assim que a gente acorda. Porque depois são tantas exigências que a gente tem, sim, né? sim. Que a gente vai esquecendo, né? Essa memória do sonho, né? Mesmo com lacunas, né? E tudo mais, Uhum, ela vai ficando cada vez mais fraquinha para gente, né? uhum. Então, não é que não sonha, não é que não tem sonhos, é que às vezes simplesmente não se lembra do sonho, né? Sim, sim, perfeito. Jaque, e aí, entrando no mérito da questão da pandemia, estamos diante de uma situação bastante exigente, né, que tem momentos, inclusive, que parece que a gente está colocado num filme de aventura, parece que é um filme, né? Tem momentos que nem parece realidade, pensando até no É princípio de verdade. realidade, conforme o próprio Freud traz na psicanálise. Será que isso é realidade mesmo? Ou é idealizado, né? Está num lugar de fantasia, enfim. Mas é realidade mesmo, porque É estamos todos realidade, vivendo. É infelizmente. realidade mesmo, né? Claro. Então, olhando para esse cenário da pandemia, para todo esse contexto que a gente vem passando, né, a gente sabe o quanto que as circunstâncias desse momento e da nossa trajetória por esse momento vem afetando a nossa saúde integral, vem afetando a nossa constituição subjetiva, vem afetando uma série de desdobramentos psíquicos, vem afetando as nossas relações sociais também, né, Jaque? Vem Sim, afetando o ato de dormir. Tem pessoas que estão trocando o dia pela pela noite. noite, né? Uhum. Tem pessoas que não estão conseguindo dormir, que nunca tiveram nenhuma demanda com insônia e estão tendo essa demanda nesse momento. Pessoas que estão tendo demandas com a hipersonia, né? Uma quantidade excessiva de necessidade de dormir. Então, Uhum. diante desse cenário todo, conta pra gente o que é que você tem percebido como desdobramentos desse contexto que a gente vem atravessando na relação com os sonhos ou com o ato de sonhar, que é um pouco que Tá. a gente conversou, né, em off no nosso diálogo de Uhum. WhatsApp, né? Aquilo que você tem Sim. percebido consigo, na sua experiência, seja ela subjetiva, seja ela também como terapeuta orientada em psicanálise. Sim. Então, conta um pouco pra gente disso. Então, eu acho que foi mais ou menos ali logo no comecinho da pandemia, nas primeiras semanas, assim, eu observei uma mudança, não uma mudança, assim, mas assim, uma diferença nos meus sonhos, né? E aí eu fiquei assim, eu falei, gente, mas será que só eu tô vendo isso? Que tá meio estranho aqui? Isso? Uhum. E aí eu fiz até, eu lembro que na época eu fiz até uma enquete no meu Instagram perguntando pro pessoal, né? Como que eles estavam dormindo, como estavam os sonhos deles e tudo mais. E aí o Uhum. pessoal até, né, viu muita gente falar comigo, falou, já tá tudo estranho, eu não tô entendendo nada, né? Tô muito angustiado. Algumas pessoas relataram para mim que o sonho estava mais nítido, que estava percebendo mais nitidez no sonho, que estava lembrando mais do Uhum. sonho, né? Outras pessoas que os sonhos eles estavam mais confusos, mais angustiantes, né? E aí eu pensando sobre isso, eu fui estudar um pouco, né? E o que eu penso, né? Como a Sim. gente comentou, eu não encontrei por hora, né? Ainda nenhuma literatura que falasse diretamente sobre isso. Então, o que eu Uhum. penso, né? Eu penso que assim a gente está passando aí por um momento muito delicado, né? E esse momento que a gente está passando, nós já fomos marcados por esse momento, né? Sim. Vai ficar uma marca em nós,
né? E é um momento que ele traz para a gente muito sentimento ou a sensação de desamparo, de falta de sustentação, de insegurança. É um momento de incerteza, né? Porque por mais que, né, vacinas estejam sendo aí testadas, né, e Sim, vários sim. experimentos, e que a pesquisa já, né, científica já esteja bem avançada em relação a isso, ainda assim trata-se de algo que pegou a gente assim muito forte, de uma forma, né, de uma maneira muito intensa. E eu acho com isso, né, que é a nossa estrutura, basicamente, porque o ser humano, né, a gente busca certeza em tudo que a gente vai fazer, né? Se a gente vai entrar num relacionamento, você quer saber se vai dar certo. Procura Você vai entrar num garantias, né, emprego novo, você Jaque? fala, não, a gente fala, não, eu quero que dê certo, tem que, tá tudo certo aí, vai ter que dar certo. Enfim, né? A gente quer, como você mesmo falou, a gente quer garantias disso. Sim. E eu acho que esse momento que a gente tá, coloca a gente frente, né, justamente a isso. Não temos garantias de nada. Estamos vulneráveis, sim, né? E penso que, principalmente aqui no nosso país, estamos vulneráveis em relação a uma crise sanitária, política, econômica, social, Sim, né? sim. E aí, pensando nisso, e entendendo que, assim, faz parte, né, da nossa memória e da nossa vivência, com certeza a gente é afetado, né? Em maior ou menor grau, né? Só que nem sempre, né? Às vezes o pessoal até fala, eu tô bem, né? Tô bem. Tá bem, tá bom, né? Tá seguindo bem. Algumas pessoas surtam, outras nem tanto, outras falam que tá bem, e a gente vai indo assim, né? Mas o que acontece? É no momento do sono e do sonho que a Sim. gente vê o que tá pegando ali no seu inconsciente, né? Porque é nesse momento que, como se fosse assim, as resistências, elas estão mais afrouxadas, né? E por isso, né, esses conteúdos aparecem no sonho. E eu não estou dizendo conteúdos diretamente ligados à questão da pandemia, mas em sonhos bizarros, em sonhos estranhos, né? Em sensações ruins, né? Então, é por isso que esses conteúdos eles podem aparecer aí dessa forma para gente, né? Sim. Outra coisa que eu penso também é que, assim, quando a gente fala sobre, quando eu falei, né, sobre lembrar do sonho e tudo mais, algumas pessoas falaram para mim, o meu sonho tá mais nítido. E aí eu penso, né? Foi o que eu perguntei para a galera que me veio buscar alguma informação. O seu sonho está mais nítido ou nós estamos mais introspectivos, né? E aí isso Abertos, por assim facilita. dizer, né? E isso facilita a gente ver coisas que sempre estiveram ali, mas Sim. que com a correria do dia a dia, né? É o levantar cedo, é cumprir horários, é bater meta, enfim, são os conflitos das Sim. relações, né? Inclusive, pensando a situação de pandemia, de repente nós estamos um tanto mais despertos, no sentido de não nos assossegarmos, descansarmos. Como Sempre em você colocou alerta. muito bem, exato, a questão da suscetibilidade, vulnerabilidade. Então, vamos dormir já com uma sensação de inconsistência do amanhã. O Isso. que vai ser amanhã, como vai ser amanhã. E o nosso sono acaba sendo um sono com uma vigilância absurda a qualquer coisa que possa desativar o descanso, né, Jaque? Uhum. Qualquer coisa, né? A gente tá mais assim, mais desperto, mais alerta, ou seja, isso também contribui, né? O pessoal fala até da questão da higiene do sono, assim, de que forma você se prepara para dormir, né? Você Sim, fica na cama até 2, 3 da manhã com o celular aqui, né? Você está muito ansioso, você está muito nervoso, você consegue ter um tempo que é para desacelerar.
e tentar, né, dormir melhor, ter uma qualidade de sono melhor, ou Uhum. você está muito ansioso, está muito nervoso, e isso, sem dúvida, vai afetar na qualidade do seu sono e também no seu sonho, Sim, né? Vai afetar, não tem jeito, né? sim. E sem querer sermos preditivos, mas uma coisa que me chamou a atenção na sua partilha conosco é que, considerando todo esse momento que a gente está atravessando, como você colocou muito bem, uma série de marcas já estão se constituindo na nossa subjetividade, naquilo que diz da nossa estrutura como uma personalidade que somos, da nossa historiografia, né, biografia, das nossas relações, da nossa dimensão, né, Uhum. humana. Então, quer dizer que provavelmente daqui a um tempo, esses conteúdos que estão sendo ali armazenados, por assim dizer, né, constituídos nessas marcas, daqui a um tempo nós vamos ter manifestações, talvez, parece-nos muito interessantes e até mesmo emergentes sob o ponto de vista do conteúdo dos sonhos, não é isso? Sim, é algo que eu tenho pensado bastante sobre isso também, né? Eu vejo assim, Freud ele descrevia muito sobre isso em situações de guerra, né? Uhum, E ele atendia, né, pessoas que tinham passado por isso e o quanto que elas traziam esses conteúdos em relação a essas lembranças, né, que ficou ali essa marca, né, e o quanto elas traziam esses conteúdos que eram conteúdos muito angustiantes, né, e eu penso que sim, né, eu não sei como isso vai se dar, né, eu acho que sim. Não nós dá para a estamos gente ainda numa fase prever muito inicial. detalhadamente, né? Sim. Gente, eu acho que passando o caminhão aqui. Enfim, a gente está numa fase aí muito inicial, mas eu não sei como isso vai se dar, mas eu creio que sim. Né? Eu creio que tem uma forte tendência da gente, principalmente na clínica, receber pacientes, né, e trabalhar aí muito, né, com essa questão, né, do Sim, quanto isso marcou, do quanto isso ficou, né? Porque, assim, como eu falei, afeta, né? Essa pandemia ela afeta a gente, né? Alguns em maior, outros em menor grau, mas afeta. Fomos uhum, afetados, né? É uma marca que vai ficar, né? Então, sim, eu penso que a gente vai ter aí muita construção ainda para fazer em relação sim, a esse sim, tema, cientificamente falando, mas eu acredito que sim, né? Acredito que vai ser um tema que vai acompanhar a gente aí por um bom tempo. com certeza. Jaque, e considerando que nós estamos a 15 minutos de finalizar a nossa transmissão, passa muito rápido, né? Meu Deus do céu! Muito rápido. Então, considerando que nós estamos aí vivendo o limite do tempo, conta uma coisa pra gente, né? Traz uma notícia para nós. Como que a gente pode cuidar dos nossos sonhos? Como que a gente pode cuidar, acho que eu vou até melhorar a minha pergunta, da nossa constituição pessoal, né? Da nossa singularidade, como eu costumo chamar, né? Não só de sujeito, mas de Sim. singularidade, em relação ao ato de sonhar, em relação às propriedades do sonhar. O que que você tem para compartilhar com a gente e orientar a gente no sentido mesmo da saúde integral, da cooperação, né, do manejo com a gente mesmo em nível de uma atenção com o sonhar? Só É, detalhando para o pessoal que essa pergunta não estava no nosso script, na nossa pauta, mas eu tenho certeza que tudo bem, né, Jaque? você tá pensando que você é o Jô, né?
Mas vamos lá. O que eu tenho para dizer, né, sobre isso foi até algo que eu coloquei aí no fim do artigo que eu estou fazendo, que é: deixem-se sonhar, acolham os seus sonhos. São os seus conteúdos internos. É a sua subjetividade. Não precisa ficar censurando o sonho, sabe? Aquela coisa do, esse sonho é ruim, esse sonho é bom, esse sonho vale, aquele sonho não vale, né? Não precisa fazer isso. Acolha os seus sonhos, porque da mesma forma, né, que o que a gente mostra para o outro na vida é uma faceta, e dela a gente mostra coisas boas e coisas que não são tão boas assim. O nosso sonho é o encontro com o nosso próprio encontro e com os nossos conteúdos mais profundos. Por que a gente tem que ficar tão preocupado assim em censurar ele? Eu acho bem melhor a gente acolher o sonho e tentar compreender o que aquilo dialoga comigo. Perfeito. De que forma aquele conteúdo dialoga comigo. Né? É muito legal, eu acho até legal a gente ficar buscando, a gente buscar essa coisa de eu vou ver o que significa, mas no sentido de brincadeira, né? A vida ela é tão complexa e nós somos complexos. Por que o sonho ele vai ter que ser assim, uma coisa assim bonitinha pra gente, né? Aparecer lá, organizada, arrumada, né? Não é assim que funciona. Não é assim, né? Nós então, somos assim, múltiplos. Sim, nós já somos complexos. Por que o sonho ele teria que ter essa função, parecer tão bonitinho assim pra gente, né? Eu acho que não precisa. Então, eu acho que o que eu gostaria de deixar aí como dica, né? Não censure seus sonhos, acolha seus sonhos, né? São seus conteúdos. Né? E sim, né? Aí é claro, se é um conteúdo que o pessoal às vezes fala, né? Que, mas isso me angustia demais, isso me preocupa demais, leve para sua terapia. Outra coisa que eu gostaria de dizer também, né? Nem todo sonho dá para a gente interpretar. Nem todo sonho tem, né? Não é todo sonho que tem, nossa, tudo tem um significado, tudo tem um sentido. Não, né? Se deixe sonhar, vai aparecer aquele sonho que você vai falar, nossa, mas isso pegou mais para mim, né? Exato. E aí sim, né? Pense sobre ele, verifique o que ele diz, né? E de que forma ele conversa com você, né? Mas acho que é isso, né, Diogo? Perfeito. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito. Perfeito, muito bom. Inclusive, aproveitando, né, as orientações e o convite que você está fazendo para nós, né? Eu costumo também dizer, às vezes, para alguns analisandas, quando costumam trazer, né, cadentes sonhos ou sequências de sonhos para o contexto da análise, da terapia, eu digo, olha, até aqui a gente conseguiu compreender algum dos sentidos que tocam a sua pessoa, né? E de repente até entender algum dos símbolos que estão presentes na estrutura desses sonhos. Mas agora a gente vai ter que aguardar um próximo sonho. Isso. Porque existe também um movimento muito interessante daquilo que é próprio dessa singularidade de cada um de nós, que como material, né, que advém do inconsciente, falando psicanaliticamente, porque se eu fosse dizer a partir da logoterapia seria outra compreensão, né? Não pode dizer pra gente? Falando a partir da psicanálise, né? Pensando nesse conteúdo, que é um conteúdo que se torna manifesto no sonho, há também alguns registros da experiência do sujeito, esse encadeamento da experiência onírica, né, Jaque?
E aí a gente tem sim. que respeitar, porque às vezes tem um sonho que acontece de ser, né, sentido, vou chamar assim, né? Olhado no seu caminho hoje, e daqui a alguns dias, um outro sonho que vai trazer uma continuação do sonho de hoje, Sim. né? Como se fosse uma série ou uma Uhum. minissérie, né? Não querendo, Sim. né, pormenorizar ou diminuir a função dos sonhos, mas no sentido mesmo dessa história que vai se fazendo. Mas na logoterapia e análise existencial, a gente pode também trabalhar com a compreensão dos sonhos, mas o Dr. Frankl, né, em algum dos aspectos que ele trata sobre essa questão, ele vai colocar para nós, Jaque, que os sonhos advêm não do inconsciente, como tratado por Freud, mas do que ele denomina de inconsciente espiritual, que não tem Olha que nenhuma. bacana. É bem interessante, né? Não tem nenhuma teorização relacionada, nesse caso, à religião ou à Uhum. religiosidade, né? Mas trata-se de uma constituição profunda da personalidade. Como que eu vou explicar isso? Onde há um registro, vamos dizer assim, né, de uma experiência de vida que pode se manifestar com base naquilo que é o sentido da existência dessa pessoa, né? Muito É um bonito, tema, né? inclusive, muito interessante que foi explorado por uma logoterapeuta brasileira na sua tese de doutorado, que é a doutora Isa Chausa. Então, quem tiver interesse em logoterapia, para compreender um pouco dessa questão dos sonhos, pode procurar o livro sobre a compreensão dos sonhos se eu não me engano, o título é A Compreensão dos Sonhos na Logoterapia ou na obra de Viktor Frankl, alguma coisa Eu assim. mesma vou Desculpem. procurar, porque, né? Que bom. Desculpe a minha lembrança falha do título, mas a autora é a doutora Isa Chausa. Sim, Então, são compreensões epistemológicas distintas, mas o bonito de destacarmos e o importante de colocarmos é que, mesmo havendo essa variação dos referenciais que pautam o nosso trabalho na clínica, nós temos essa abertura, né, Jaque, para sim. acolher o ato de sonhar, para acolher a narrativa daquele que nos procura, dizendo do Uhum. quanto isso tudo que foi a experiência do sonhar toca, interfere, oferece apoio para o crescimento e traz bastantes transformações importantes para a vida de uma pessoa, Sem né? dúvida, sem dúvida. Exatamente. Bom, Uhum. Jaque, para a gente ir fechando o nosso encontro de hoje, antes de eu liberar aí os comentários para o pessoal poder, né, dar um oi para a gente e dizer da participação deles, de onde eles estão, quem são eles, enfim, conta para a gente um pouco do seu local de atuação em São Paulo, o seu Instagram profissional, como é que o pessoal pode te encontrar e também assim deixa uma mensagem final para os nossos, né, os nossos queridos e queridas que estão acompanhando aqui a nossa transmissão, nosso encontro de hoje, por Tá. favor. Então, eu estou aqui, localizada aqui na região do Tatuapé. Aqui é meio estranho a localização aqui, porque assim, a região é Tatuapé, mas eu fico Tá? bem pertinho do metrô Carrão. Eu costumo falar para os pacientes, falo, olha, não tem nem como você errar, porque se você tropeçar, você cai aqui dentro da minha sala. E é bem pertinho assim do metrô Carrão, né? Aqui em São Tá. Paulo, né? Tem o meu Instagram, né? Que é Jaqueline Dias Psico, ou Psico, alguma coisa É, assim. Vou é falar um negócio feio, Jaqueline né? Esse Dias negócio aí eu sou underline meio, psico. sou É meio isso ruim, mesmo. porque, ai meu Deus do céu, o povo é muito apegado a Instagram, essas coisas, né? Ficar alimentando página. Eu falo, gente, eu não sei alimentar página direito, não. Mas a gente está tentando, né? Então, assim. Ótimo, ótimo. É,
se alguém quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, pedir alguma sugestão de alguma coisa, de algum tema, né? Tô disponível, pode me chamar lá no meu Instagram, No né? direct, Que né? assim, isso, né? Manda um direct lá pra gente que eu respondo, né? Eu sempre falo, pode demorar um pouquinho, mas eu respondo, né? Ou Perfeito. se não, também, né? Tem o meu WhatsApp, se alguém se interessar, pode até pedir o contato para você e você pode compartilhar, tá Com bom? certeza. Tá ótimo. Sobre a mensagem, né, que eu deixaria, eu tenho pensado muito no valor da vida ultimamente e agradecendo por ela. Sim, Então, eu queria só reforçar, né, para você, para mim mesma e para todos que estão aqui. Estamos vivos. exato. Estamos vivos, né? E isso já é um motivo suficiente para a gente pensar sim no amanhã e em como vamos ser pessoas melhores para nós e para a sociedade Perfeito. também. Era isso. Perfeito. Jaque, muito, muito obrigado. Nós Obrigado estamos eu, vivos e por isso nós podemos sonhar, não é com verdade? certeza. Eu quero te agradecer mais uma vez imensamente. Obrigado pelo convite, obrigado por esse encontro que foi assim sensacional para essa nossa noite de segunda-feira, para o início dessa nossa semana. Que você cada vez mais avance em todos os seus trabalhos, em todas as suas atividades. Para mim é uma honra, para mim é sem sombra de dúvidas um orgulho estarmos aqui, né? Para mim Tem uma também, muito obrigado, assim, obrigado. por ceder esse espaço, muito obrigado pela confiança, né, e pela troca, sempre muito positiva, né, e que agrega muito para mim. Muito obrigada. Obrigado, obrigado, Jaque. Tem uma série de pessoas aqui nos acompanhando: Tem, a eu tô vendo, ai Sônia, que a legal. Fabiana, a Carmen Dias, a Uhum. Rosa, né, a Olha só, Tainá, a Cecília. Cecília, um beijo, que Cecília. legal. A Cecília Obrigada, é gente. A Brisa é aluna, a Elaine, a Cecília é professora na UMC com a gente. Olha A só, que legal. Andriele, a Olha, Eliane, Raquel. Caminhos dos Sentidos, Raquel, a Elaine, Elaine minha prima, Obrigado, gente. Espero ter contribuído Débora, aí para vocês. que bom, gente, muito bom. Muito legal. Betinha, Ana Maria, minha mãe já, que é Ana Olha só, Maria. olha meus primos tudo aqui, Su. Gente, olha esse povo. Lincoln, obrigado pela sua Ai, presença. É isso meu aí, primo. estamos vivos. É seu primo, olha Obrigado, só. obrigado, gente. Espero ter contribuído aí para vocês, né? Fiquem bem, se cuidem, por favor, né? E lembre-se, Aline, estamos vivos. Exatamente. Estamos vivos, sigamos em frente, realizando a nossa vida e sonhando com muito sentido e com muito significado. Com Jaque, certeza. mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um beijo grande para você. Obrigado. Uma ótima semana. Brigadíssimo, foi uma grata Obrigada. Ó, minha oportunidade. mãe aqui. Olha só, é bom Muito demais, né? obrigada, gente. Vai ficar gravado, Diogo? Sim, vai ficar gravado, estará no IGTV e depois também, conforme a gente conversou, você autorizou, eu agradeço muito, inclusive, também estará disponível no YouTube, no canal Dr. Diogo Arnaldo Correia, Ah, para o que pessoal chique. poder acompanhar. Tá bom? Tá bom. Um Jaque, beijo para você e um beijo a beijo. todos. Beijo a você, beijo a todas e todos. Uma ótima noite, uma ótima semana para nós. E até a Até. próxima, Jaque. Brigadão. Até. Tchau, tchau. Tchau. Ai, ai.